Então vamos entrar nos 7 pontos aqui, nas 7 chaves. Primeira chave: suportar as provações. Suportar provações aumenta a nossa fé. É isso que o apóstolo Tiago fala no capítulo 2 do seu livro, versículos 1 a 4, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança que deve ter ação completa, para que sejais, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes, ou quer dizer, não tendo falta de coisa alguma. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, Pedro também fala sobre isso. Nisso exultais, embora que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A Bíblia aqui é muito clara, amém? Dizendo, a provação vai gerar em você um desconforto, a provação vai gerar em você uma tristeza, a provação, aparentemente, quando ela vem, não parece ser algo bom, que vai trazer em si mesma alegria, mas você pode ter alegria, quando você está passando por provação, quando você tem um entendimento, de que a provação é uma oportunidade de Deus processar a minha fé e a sua fé, que toda provação que vem das nossas vidas, na verdade se torna um meio pela qual Deus vai usar essa provação, para provar a minha fé e a sua fé. Por quê? Porque a fé, quando ela é experimentada, quando ela é provada, ela vai gerar uma perseverança nas nossas vidas, e essa perseverança vai nos fazer homens e mulheres inteiros em Deus, pessoas que estão plenas no Senhor, e que sabem que Deus ele pode de verdade e de fato estabelecer qualquer coisa que essa pessoa necessita de verdade. É isso que Tiago fala. Então Pedro está reafirmando isso, mesmo que por breve tempo, não é para sempre, amém? Se necessário, sejais contristados, entristecidos, minha língua começou a travar, por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, retunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Olha que coisa linda, amados. Quando você passa por uma provação, na verdade Deus está tendo a oportunidade de processar a sua fé, e assim como o ouro é refinado pelo fogo, a Bíblia diz isso, e você sabe que o refinador usa o fogo para poder aprovar o ouro, para tornar o ouro mais valioso, mais precioso. E qual é o processo que torna o ouro mais precioso, mais valioso? É o refinamento, amém? E o refinamento se dá por fogo. E qual é a ação do fogo no ouro? É queimar toda a impureza, tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que está dando sobrepeso ali e que não tem importância, que não tem valor, que não contribui, amém? Que está atrapalhando de fato. É interessante porque nos tempos antigos, o refinador, ele tinha o hábito de processar o ouro, ou refinar o ouro, através do fogo, e ele sabia que o ouro estava refinado, que as impurezas haviam de fato sido removidas pelo fogo, quando ele era capaz de observar no ouro o reflexo da sua própria imagem. Olha que coisa linda, gente. Então basicamente é isso que Tiago está falando aqui, é isso que Pedro está confirmando. Na verdade, o que Deus vai fazer? Deus vai refinar a sua vida, Ele vai usar a prova para tirar tudo aquilo que na verdade está te atrapalhando. Então você acha que a provação vai te atrapalhar, mas não, Deus vai usar isso que você pode estar aí achando que é um desconforto e trazendo até uma certa tristeza
tristeza para você, mas Deus não perdeu o controle daquilo que Ele pode fazer através dessa situação para refinar você, porque o que Deus quer? Tirar tudo aquilo que está atrapalhando, remover tudo aquilo que está atrapalhando, para que Ele possa ver o reflexo dEle na sua vida, para que Ele possa ver o reflexo dEle na minha vida, que mais eu e você possamos refletir ao Senhor. Então por isso que Pedro e Tiago estão dizendo: tenha alegria, sabe, ainda que você tenha um desconforto, por causa da provação, é breve, porque vai valer muito mais do que o ouro, a tua fé refinada. Deus refina a nossa fé, porque isso nos confirma a cada dia diante do Senhor. Além, é claro, de trazer louvor e glória ao Senhor. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Que a nossa vida vai produzir um som, uma expressão de louvor e honra e glória para Deus. Então, querido, meu amado, se você está passando por alguma prova, se você está passando por alguma dificuldade, onde você percebe que a tua fé está sendo desafiada, suporte essa prova no Senhor. Deus está com você, amém? Ele vai processar a sua vida, Ele vai refinar a sua vida, e quando essa prova terminar, você estará confirmado no Senhor, você vai liberar a expressão de louvor e glória de Deus na tua vida, e você vai se parecer cada vez mais com o próprio Senhor. Segunda chave: ouça a palavra de Deus. Sei que não é novidade isso. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, pela mensagem, pelo anúncio, e a pregação pela palavra de Cristo. É claro que o contexto e que o apóstolo está colocando aqui, essa fé, se dá dentro de um contexto de salvação, mas basicamente esse é um princípio que se aplica a todas as coisas. Paulo está dizendo, quando uma pessoa ouve a mensagem da salvação, a pregação da salvação tem o poder de ativar a fé para a salvação no coração da pessoa que está ouvindo aquela mensagem. E uma vez que de fato o coração daquela pessoa se abre para aquilo que ela está ouvindo pela palavra, a palavra da salvação, então vai gerar fé para que essa pessoa seja salva. Irmãos, isso é poderoso. Veja que a própria salvação vem de Deus, e como Deus trabalha a salvação em nós, nos dando a palavra por meio da fé. Amém? Nos dando a fé, melhor dizendo, por meio da palavra. Então quando alguém prega a mensagem do evangelho, da salvação, e alguém ouve, e de fato ouve no seu coração, o que acontece? Essa audição da palavra vai produzir a fé que a pessoa precisa para ser salvo. Até a fé que nós precisamos para ser salvo é dada por Deus. Então aqui está o princípio. E qual é o princípio? Se você precisa de cura, ouça a palavra sobre cura, leia a palavra de Deus sobre cura, incline os seus ouvidos para ouvir o que a palavra de Deus fala sobre cura. Por quê? Porque a palavra da cura vai gerar no teu coração a fé para que você seja curado. Da mesma forma, a libertação, aqueles que precisam da libertação, ouvem a palavra da libertação, enche o coração da palavra da libertação, porque a palavra da libertação vai gerar fé para a libertação. Está precisando de prosperidade? Ouve a palavra a respeito da prosperidade, escuta com teu coração. Por quê? Porque ao ouvir a palavra da provisão, da prosperidade, a fé da prosperidade vai ser ativada no seu coração. Posso ouvir um glória a Deus? Então, esse é um princípio poderoso. Quando você ouve de fato a palavra de Deus, e você permite que o seu coração se encha da palavra, o que acontece? Há uma dinâmica na nossa mente. E que dinâmica é essa? Nós começamos a pensar como Deus pensa, porque a palavra de Deus não reflete para nós, não compartilha conosco a mente de Deus. Como é que a gente pode conhecer a mente de Deus, a intenção de Deus? Por meio da sua palavra.
Então, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, nossa mente começa a se alinhar com a mente de Deus, os nossos pensamentos começam a se alinhar com os pensamentos de Deus, e isso nos leva a uma condição de saber o que Deus quer, de saber o que agrada a Deus, assim como também aquilo que não agrada a Deus. Então nós teremos uma maior oportunidade de fortalecer o nosso espírito ao ouvirmos a palavra. E aonde a fé foi colocada em nós? A fé que foi impartida por Deus, aonde foi colocada a fé? Aqui da igreja? No teu espírito, no meu espírito. Porém, o que acontece? Nós temos uma alma, e na nossa alma nós temos nosso intelecto, nós temos nossas emoções, e nós temos também as nossas vontades. Então, o que pensamos, o que sentimos e o que queremos, o que desejamos, opera na nossa alma. E muitas vezes a nossa alma está contaminada, os nossos pensamentos estão contaminados, as nossas vontades estão contaminadas, as nossas emoções e sentimentos estão contaminados. Faz sentido o que eu estou falando? Porque às vezes estamos vendo coisas e ouvindo coisas e passando por coisas que estão afetando de forma negativa a nossa alma. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos no nível que a palavra está dizendo aqui, e isso é muito mais do que simplesmente você ouvir com os seus ouvidos, mas é ouvir com o seu coração. Isso alimenta o seu espírito, e ao alimentar o seu espírito, você vai fortalecer o seu espírito, e ao fortalecer o seu espírito, o que você faz? Automaticamente você fortalece a sua fé, e a sua mente começa a passar por um processo de renovação, e você percebe que a nossa mente governa as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, e determina como nós nos sentimos. É ou não é verdade? Ainda que possa haver estímulos externos que nos afetam, todos esses estímulos externos, eles são processados na nossa mente, e a maneira que a nossa mente responde a esses estímulos é que vai nos afetar as nossas vontades, afetar as nossas emoções, afetar os nossos pensamentos. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você começa a fortalecer o teu espírito, e mesmo que essas coisas estejam atacando a tua mente, esses estímulos externos queiram afetar a tua mente de uma maneira negativa, você vai ter um poder interior, por causa da fé, para poder prevalecer contra essas coisas. Digam glória a Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Então, quando você enche a sua mente com notícias, quando você enche a sua mente com posts das redes sociais, quando você enche a tua mente com programas de televisão, todas essas coisas vão afetar a sua mente, e muitas vezes vão afetar de uma maneira negativa. Eu não estou dizendo que afeta só de forma negativa, mas eu estou dizendo que afeta. Estão me ouvindo? Então, se a fonte por trás dessas informações são fontes malignas, negativas, simplesmente mundanas, isso vai me afetar de uma maneira negativa. E o que acontece? Se a fé que está no meu espírito, se o meu espírito não é fortalecido, a minha fé também não é fortalecida, e consequentemente esse estado na minha alma vai prevalecer na minha vida. Mas se eu ouço a palavra de Deus, aleluias, isso me dá poder para fortalecer o meu espírito, e ao fortalecer o meu espírito, eu fortaleço também a minha fé. Então, ouvir a palavra de Deus é a segunda chave, não é isso?
Qual é a dinâmica? Simples. Diminua a ingestão das coisas do mundo e aumente a sua ingestão da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Digam glória a Deus. Terceira chave: ore em línguas. Orar em línguas aumenta a sua fé. Orar em línguas fortalece a sua fé. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, Paulo fala: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, a si mesmo se constrói, a si mesmo se fortalece. E ele está dizendo aqui que você está fortalecendo o teu homem espiritual, você está fortalecendo o teu homem interior, o teu ser mais interno, aonde Deus colocou a fé, amém? Você começa a fortalecer, e a dinâmica é a mesma da chave que eu coloquei agora há pouco, amém? Ouvir a palavra. Tudo que fortalece o teu espírito fortalece a tua fé, tudo que fortalece o teu espírito fortalece a tua fé, e tudo que fortalece o teu espírito e a tua fé fortalece a tua comunhão com Deus, a tua vida espiritual. Libera mais a ação do Espírito Santo na sua vida. Posso ouvir um amém? Ore em línguas. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Irmãos, nós não temos tempo, e o estudo não é esse. Numa outra oportunidade eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre o dom de línguas. Tudo, agora, rápido eu vou fazer isso, amém? Estou preparando isso para compartilhar com você. Dom de línguas, vou falar tudo o que você precisa, porque por incrível que pareça, profeta, a gente pensa que as pessoas já estão seguras do que é o dom de língua e como operar no dom de línguas, mas ainda existe muita confusão sobre esse dom tão precioso que Deus dá. De todos os dons espirituais que Deus nos dá, esse é o único dom que é usado para o nosso benefício próprio. Todo outro dom que Deus dá para você e para mim, não é para nós mesmos, é para abençoar outras pessoas, é para edificar outras pessoas. O único dom que edifica a si mesmo é o dom de falar em línguas. Agora, existem várias dimensões do falar em línguas, e aí é onde entram as confusões. Mas o que eu estou falando aqui é o dom que toda pessoa em Cristo tem para falar em outras línguas. É a língua do Espírito, é uma comunicação direta com Deus. Tua mente fica infrutífera, porque a tua mente não entende absolutamente nada do que você está falando, mas você está falando numa linguagem espiritual, e essa linguagem espiritual é uma linguagem de oração que Deus dá para os seus filhos, para se comunicar com Deus de uma maneira tão poderosa, tão precisa, que Deus não quer que nenhum dos seus filhos não recebam esse dom. Olhe para mim, gente, seria justo Deus dar um dom para mim, para me edificar, e não dar o mesmo dom para você se edificar? Nem todos têm todos os dons, mas o dom de falar em línguas é uma graça que Deus dá para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não é um dom seleto para algumas pessoas. Talvez nem todos tenham dons de curar, amém? Alguns recebem, e recebem esse dom para benefício dos outros, não é isso que Paulo fala? Mas esse dom de línguas aqui, por isso que ele diz aqui no mesmo versículo: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então é um dom de profecia, não é para você mesmo, é para edificar, é para construir, é para fortalecer a igreja, fortalecer as outras pessoas, mas o dom de língua é para fortalecer a você mesmo. Então Paulo fala logo depois desse versículo, ele diz assim: dou graças a Deus que eu falo mais em língua do que todos vocês. Eu já fiquei pensando, pastor Tiago, será que o apóstolo Paulo ficou cronometrando o tempo dos irmãos orando em línguas, para comparar que ele ora mais do que? Com certeza não é isso que Paulo estava falando, amém? Mas por que ele sabia que ele orava mais do que os irmãos? Por causa das evidências. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer, por causa das evidências. O que ele via na vida dele deixava muito claro que ele orava em línguas muito mais do que os seus irmãos. E eu quero que todos vocês orem em línguas, amém? Mas que profetizem na igreja.
quando estamos reunidos para edificar o corpo de Cristo. Agora, orar em línguas é algo poderoso, porque você ora e o seu espírito é fortalecido, ainda que a tua mente não entende nada, e essa é uma dinâmica maravilhosa. A mente fica infrutífera, mas o espírito fica forte. É tudo isso que nós precisamos para viver a cada dia uma transformação poderosa nas nossas vidas. Você começa a orar em línguas, você começa a viver um processo de transformação no teu interior, irmão. Se você ainda não fala em línguas, comece a falar em línguas hoje mesmo. O Espírito Santo já está em você, é Ele que vai mover você para falar em línguas. Eu sei que a nossa mente entra aí e quer atrapalhar a coisa, mas nós recebemos isso pela fé. Digam glória a Deus. E sabe o que acontece? Você vai entender nas Escrituras que quando eu e você estamos orando em línguas, o Espírito Santo vai usar as minhas orações em línguas, assim como as suas, para interceder por nós e orar também através de nós. Olha que coisa linda, gente. Veja bem, vou dizer de novo: quando você está orando em línguas, o Espírito Santo tem a oportunidade de interceder por você. Ele faz uso da tua oração em línguas para interceder por você, mas não para aí só. Ele também usa a tua oração em línguas para orar por outras coisas, por outras questões. Ele ora através de você. Fala assim comigo: todas as vezes que eu oro em línguas, eu estou dando oportunidade para o Espírito Santo orar. E nós aprendemos domingo passado, não foi? Ou domingo retrasado, melhor, não sei, foi domingo passado, retrasado, não sei, viajei, fiquei meio perdido no tempo. Eu só sei que eu falei sobre gemidos inexprimíveis com vocês, amém? Então o que acontece? Quando o Espírito Santo ora, seja por gemidos inexprimíveis, seja pela minha oração em línguas, ele ora de uma maneira precisa, ele ora de acordo com a vontade de Deus, porque ele conhece qual é a vontade de Deus, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então o Espírito Santo começa a usar a nossa oração em línguas. Então quando você ora em línguas, você entra em acordo com Deus. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer não, quando você ora em línguas, você entra em acordo com Deus, porque você está orando a vontade de Deus, mesmo que a tua mente não saiba. Olha que coisa poderosa. Eu te desafio, meu irmão, minha irmã, se caso você ainda não estiver fazendo isso, tire 15 minutos diários para orar em línguas, só em línguas, e você vai ver se você não vai ser transformado. Te desafio. Se você não faz isso ainda, você vai ver como vai começar a acontecer dentro de você uma transformação poderosa. Você vai ver a depressão se transformando em alegria na tua vida. Amém. Você vai ver o caos interior se transformando em uma perfeita paz na tua vida. Você vai ver a negatividade se transformando em fé. Digam glória a Deus.